Olha aí, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E o nosso convidado de hoje já está conosco. Já está aí, já vou preparar aqui um convite para ele e já vou convidar que se achegue a nós. Já temos, olha aí, olha aí. Fala, Sidney Lopes Dias. E aí, guerreiros, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo na santa paz aí, cara. Que maravilha, me escuta bem aí? Tô ouvindo legal? Tá ótimo. Joia, joia. Já tem uma galera se apresentando aí, já estou vendo aqui uma turma chegando. Eu não sei se tu enxerga a galera que está aí dando comentários e chegando e tal. Tô Mas vendo o Marcelo. olha aí, ó. Já tem o Rafael Krug, a Kátia, Jéssica. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Bem-vindo. Chamem os amigos, né? Chamem os amigos, apertem esse aviãozinho que tem aí, convidem quem vocês acham que deve vir para cá, para esse bate-papo descontraído aí que vamos ter eu e o Cid hoje. Tomando uma água, né, Cid? Hoje nós vamos tomar água junto, né? Vamos tomar água aí. Vamos tomar uma água junto aí, né? É isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu vou, para a gente usar bem essa nossa hora e prestigiar também, né, vocês que estão aqui dedicando o tempo de vocês, eu já quero então fazer as honras, Cid. Eu vou fazer a nossa apresentação rápida aqui e já passo a bola, a gente vai conversando aí. Esse é o Bate-Papo Magistral, né? Nós estamos aí agora já na quinta edição e hoje a ideia do nosso encontro é falarmos sobre carreira. Quantas carreiras você pode ter na sua trajetória? Essa é a discussão que a gente quer trazer aí nesse período, né, que nós vamos estar juntos. E desde já agradecer, né, ao Cid por ter aceitado aí o convite de estar conosco, né? O Cid tá debutando na live aqui, porque o Cid é o primeiro que a gente está conversando aqui que não é do time da Magistral diretamente, tá, Cid? Tu é? Isso é muito legal. Cid, conta aí, assim, antes da gente abrir a nossa conversa, quem tu é, de onde tu vem, do que tu te alimenta, enfim. Bom, falar isso com um cara de 60 anos é um perigo, né, cara? Porque o cara começa a falar o que o cara já fez, eu brinco que dá mais ou menos umas 3 páginas de ex, né? Ex, Sim. porque brincadeira. Eu sou, então, eu gosto como... Aqui vai ser bem descontraído, né? Claro, claro. Então, eu gosto, assim, de informalidade. Vocês podem me chamar de professor mestre Sidney Lopes Dias. Bem tranquilo. Caso vocês acharem que isso fique muito complicado, pode me chamar de Sidão. Não tem problema também. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, falando sério, né, eu trabalho como professor universitário, né, atualmente. Faço trabalho de mentoria de carreira e de negócio. E também aí sou maratonista, né? Eu faço corrida de rua. Eu diria que essas são as coisas que eu estou fazendo atualmente, né? Além de ser pai e ser avô também aí nesse Isso. período. As outras coisas aí no decorrer da live a gente vai tá comentando, né? Vai estar falando aí algumas coisas aí de coisas que eu já fiz, né? Mas aí com pouca coisa aí. Maravilhas. Maravilha. Cid, é o seguinte, a gente separou, pessoal, 4 blocos, 4 assuntos, assim, para nortear a nossa conversa aqui, para a gente ter um encaminhamento, assim, em termos de estrutura da conversa, mas a ideia é um bate-papo. Eventualmente eu vou trocar uma ideia aqui com o Cid também, alguma questão. Mas, Cid, assim, falando de carreira e falando do momento que a gente está passando também, né? Semana passada, quando eu falava com a Kátia, eu comentei, né? A gente está assim num momento que parece que abriu uma fenda no universo, né? Assim, a gente tá vivendo um mundo completamente diferente, novo, né? E igual para todo mundo. Em todas as partes do mundo estão tendo as mesmas condições nesse momento, né? A gente está mais fragilizado, a gente tem mais incerteza, os medos talvez estejam mais aflorados, né? E aí a gente quer trocar uma ideia aqui sobre carreira, sobre
carreira nos remete a trabalho, nos remete ao nosso ambiente profissional. Como é que é essa contextualização de carreira? O que é carreira, afinal de contas, assim, quando a gente olha para o contexto conceitual? Tu colocaste muito bem essa questão atual, né, que a gente está vivendo. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente repensar várias coisas, né? E a gente tem feito isso aí, tenho certeza, nessa reclusão meio forçada que a gente está vivenciando nos últimos 2 meses. E a gente está tendo tempo, então, eu diria assim, de testar algumas verdades que até então a gente tinha como verdades absolutas, né? E a gente tem acompanhado o que a gente discutiu, progrediu, né, e evoluiu nesses 2 meses, assim, é uma coisa fantástica, né? Talvez se a gente não tivesse numa crise, a gente demoraria muito, né, para ter essa evolução. Bom, para eu falar de carreira, Luciano, primeiramente eu vou ter que falar de profissão, né? Sim, então, são coisas que às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Então, assim, o que é uma carreira e o que é uma profissão? Na realidade, a gente começa com uma profissão, tá? E eu diria assim que já é a nossa grande incerteza é que profissão eu vou seguir. Tá? Antes de eu saber que carreira eu vou fazer, eu tenho que fazer essa definição, qual a profissão que eu vou seguir. E aí tem o seguinte, né? A profissão é aquilo que eu estudei para ser, ou aquilo que eu pratiquei tanto que eu virei expert naquilo e eu me tornei uma referência, né? Então, profissão são aquelas atividades que eu faço bem e que eu me preparei para fazer. Bom, a gente estava falando aí, no início, quando a gente tem que escolher, então, a profissão, normalmente a gente está numa idade a gente é muito novo, né, cara? Assim, até com uma experiência na coordenação do curso lá da Femari, quantos alunos trocavam de 3, 4 vezes de curso lá no decorrer da graduação? Porque chegaram na universidade e não tinham certeza que aquilo que eles estavam fazendo era a profissão que eles queriam. Então, essa é uma primeira assim, definição que ela é bem difícil de fazer. Então, carreira é aquilo que eu estudo, aquilo que eu me preparo, né? Profissão é aquilo que eu preparo, aquilo que eu estudo, é a minha expertise aí. E a partir daí, então, eu posso, né, tendo bem dominado então essa questão aí da profissão, eu começar a pensar numa carreira, ok? Então, essa é a primeira parte, é eu ter uma profissão. Bom, e o que é carreira, então, né, pessoal? Carreira é aquilo que eu construo de preferência a partir da minha profissão. Aí eu coloco lá, aí eu posso ser engenheiro e fazer carreira como pagodeiro, como cantor de funk, né? Eu posso fazer então coisas diferentes daquilo que eu fui formado. Mas o ideal seria, né? Eu vou ter grandes atalhos, vou ter assim vou ter mais proveito se eu seguir uma carreira naquilo que eu estudei, né? Naquela que é a minha profissão. O que eu coloco ainda de carreira, né, Luciano, que para mim assim, é muito importante, que a gente tem que pensar que carreira é uma vida. Então, assim, lá, eu vou construir uma carreira, é uma vida. Eu, por exemplo, tenho 60 anos, eu trabalho há 43 anos. Então, assim, quer dizer que eu tenho uma carreira aí de quase 50 anos. Então, assim, esse é um negócio que eu acho que é muito importante a gente definir, né, cara? A profissão é de curto prazo, 4, 5 anos eu estou formado, né? Eu me especializei em alguma área, mas a carreira eu vou construir ela durante 50 anos, aí, 60 anos que eu vou estar trabalhando. E aí, assim, o que eu sempre brinco é o seguinte, né, meu? Eu não vejo ninguém fazendo um negócio que não gosta por 60 anos, né, cara? Então, se tu pega assim uma carreira, cara, como é que tu vai ficar 40 anos, no mínimo 35 anos, que é o para a gente se apresentar, fazendo um negócio que tu não gosta? Então, como a carreira é de longo prazo, eu brinco o seguinte, ela tem que trazer felicidade, né? Mesmo que seja, né, uma parte dela programada, né? Mas eu preciso ser feliz naquilo que eu estou fazendo. Porque eu vou passar, né, os melhores anos da minha vida e os melhores momentos do meu dia fazendo um trabalho, né, que deveria estar fazendo para mim como profissional. Então, assim, portanto, isso é que eu vejo, assim, de carreira, né? Carreira está intimamente conectado com o sentido do trabalho, né, Cid? A gente pode dizer isso também, né? Com o sentido do trabalho, porque tu fala em construir carreira, isso é diferente também da forma como a gente encara o trabalho, né? O trabalho pode ser encarado como algo
penoso, né? Aquela história toda, né? Do castigo, né? Do castigo, né? E tal. E ao mesmo tempo, como obra, né? Como fala o Cortella, tem o livro lá, né? Qual é a sua obra, né? Quando ele diz que trabalho no sentido de construção, né? No sentido de o que tu vai deixar de legado na tua trajetória, né? É o Então teu acho que tem propósito, né? É um propósito. O trabalho tem que isso. ser encarado como isso para a construção aí dessa carreira, né? E ainda tem um negócio, né, Luciano, que eu acho que assim, é bacana quando a gente fala de carreira, e que também assim, tem duas coisas que eu vejo bem claro, né? Que é a questão da gente ter realização e ter sucesso. Né? Então, se Uhum, eu tenho uma carreira de sucesso, mas pode ser que eu não tenha uma realização pessoal com aquela minha carreira. Parece um negócio uhum. meio maluco, né? É meio doido Eu isso, né? sou um cara de sucesso, sou reconhecido, né? Sou uma referência, mas internamente, né, eu não estou feliz. Eu tenho um exemplo aí do amigo meu, não vou dizer o nome porque tu conhece. Ele se aposentou, né, cara? E aí ele estava conversando com ele um dia, falando: ah, pois é, tu vê, cara, estou aposentado, 54 anos agora e tal. E só que assim, eu não sei o que eu vou fazer, cara, agora. E eu disse: tá, cara, mas pô, tem um cara bem sucedido, né, meu? Nessa história do sucesso, pô, Sim, trabalhando muito sim. tempo numa grande empresa, fui diretor e tudo mais. Eu disse: tá, cara, sabe que é o seguinte, eu sou engenheiro, cara. Eu sou engenheiro elétrico. Mas sabe qual era que era o meu sonho? Era ser professor de história. Putz, depois de Mas, 35 pô, anos, né? como professor de história, talvez tu tivesse que trabalhar um pouco mais, né, cara? Como engenheiro, talvez ser produzido um pouco mais rápido. Mas essa é a história, né? E aí que a gente estava comentando lá, pô, cara, 54 anos, faz uma faculdade de história, né? E vai fazer um negócio. Claro, Aí agora vai claro. a tua vida aquilo que tu gosta. Mas são coisas que a gente precisa, quando está falando de carreira, a gente precisa, né? Tá ligado nisso aí, né? Muito, muito show, muito show. Deixa eu aproveitar aqui para ir dando uns respiros para nós aqui, né? E dar oi aqui, ó, pro Moisés Fernandes Dias. Imagina que tu conhece esse rapaz aí, Acredito que né? sim. Um Ah, abraço pra ele. o Cleiton tá aqui, a Luana tá aqui. Eu não vou conseguir pegar todos aqui. Já tem pergunta aqui para nós. Tem gente mandando abraço. Ó, o Marcelo Bernardes mandando abraço. Fala, Ei, guerreiro. Marcelão. Né? Já. E aí tem aqui tem gente perguntando para nós aqui ela Run, tá? E tem um jiu-jitsu no meio ainda, eu até tenho medo né, desse negócio. Deve Ah, ser Letícia. É Letícia. ó, É viu uma amiga só? minha. Ela já pergunta, nós vamos falar disso mais pra frente. Ela pergunta assim: e quando é quarentona e quer mudar de carreira e profissão? Olha aí, ó, viu? Já vamos falar isso na sequência aí. Nós já vamos conversar mais sobre isso. E falando disso, Cid, falando disso, né? Então, assim, carreira tem essa questão de estar ligado, então, ao nosso trabalho, vai estar amarrado com a profissão, né? E tem a ver com construção, tem a ver com caminho, né? Pode ser, e essa é a nossa provocação da live, né? Pode ser que a gente vá ter várias carreiras ao longo da nossa trajetória, mas pode ser que também não, né? Pode ser que a gente construa uma carreira com uma profissão, né? Onde a gente Sim. fique com uma carreira só ao longo desse tempo, né? Como é que a gente trabalha para identificar esses caminhos aí, né? Como é que buscar identificar os caminhos a seguir, né? Vamos pensar assim, Pô, né? essa é uma pergunta boa, mas não é fácil, né, cara? Não, não. Se fosse fácil, pô, teria muita gente que não teria esse tipo de problema. Bom, eu acredito sim, né, que tem algumas coisas que eu venho trabalhado assim nesses trabalhos de mentoria de carreira, que eu acho assim, que tudo tem, a gente tem que fundamentar algumas coisas, né, até para a gente ter, eu diria assim, uma assertividade maior nesses caminhos aí, né? Eu coloco que normalmente na nossa vida a gente tem duas coisas básicas que para mim assim, sempre são presentes. São aquelas coisas que eu tenho domínio, que eu faço acontecer, né? Que eu sou, vamos dizer assim, o ator principal daquela ação, eu sei o que eu vou fazer. E tem aquelas coisas que eu não tenho domínio, que depende de coisas externas que não estão ao meu alcance. Uhum. A gente comenta muito hoje a questão da pandemia, né? Nós não Sim, temos aí um controle de quando isso vai terminar. Bom, agora, como eu não, estou no estado de pandemia, eu não faço nada? Não, tem uma série de coisas que eu tenho domínio e que eu consigo fazer. Eu acho que esse assim, é um primeiro ponto quando a gente está falando dos caminhos para seguir, né? Aquilo que eu certo. tenho domínio e aquilo que eu não tenho domínio. Bom,
é muito comum, né, quando a gente está falando disso, a gente colocar as coisas, normalmente a gente se esconder atrás daquelas coisas que a gente não tem domínio. Uhum. Ah, cara, não vou fazer porque eu não tenho grana, não vou fazer porque agora é a pandemia, sabe? E aí eu deixo de focar naquelas coisas que eu posso estar fazendo acontecer. Né? E isso é Uhum. muito comum na gente, né? Às vezes até sem querer a gente está fazendo isso. Então, assim, para quem quer se descobrir nos caminhos aí, né? E pegando aquele gancho que eu falei, considerando que essa carreira ela vai ser de uma vida toda, eu precisaria assim, ter bem claro uma coisa. Né? Então, essa é a primeira dica. Né? Uhum. Tu tem que descobrir os teus talentos. Aham. O que eu sou talentoso, né, cara? Bom, o que eu sou talentoso? Quais são os meus talentos? O que eu gosto de fazer? E o que eu Uhum. faço bem? Eu acho que essas três coisas, né? Quais são meus talentos? O que eu gosto de fazer? O que eu faço bem? Eles já me dão algumas dicas de caminho. Eu tenho encontrado algumas situações que eu falo isso e o cara diz, Bastidão, cara, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, não sei Aham. quais são meus talentos. Pô, daí Não, tu me é derruba, o, né? é o, é o Drucker, né? É o Drucker que fala isso, né? O Peter Drucker que diz, né? Descubra para o que você faz bem, descubra para o que você não serve, né? Exatamente. E, Essa é a linha de pensamento. Então, assim, quando o cara não sabe o que faz bem, não sabe do que gosta, né? Eu diria o seguinte, esse cara tem que prestar atenção nos elogios, né? Agora você está falando um negócio sério. A gente, às vezes, a gente não se liga muito nos elogios. Os elogios, eles nos revelam muitas coisas, né? Por exemplo, uhum, né? Uma pessoa te diz, pô, Luciano, tem um cara que fala bem. Pô, fala bem, ó, daqui a pouquinho eu posso ser professor, daqui a pouquinho eu posso ser advogado, né? Daqui a pouquinho eu posso ser jornalista. Ah, tu escreve bem, pode ser jornalista, tu desenha bem, tu pode ir para a uhum. área da, sei lá, arquitetura. Ah, tu é bom com número, pode ir para a área das exatas, né? Então, assim, esses elogios, né, eles nos dão algumas Sinais. dicas, são sinais. Então, se o cara insiste muito que tu fala bem, pô, daqui a pouquinho, será que eu estou numa atividade, né, que eu estou exercendo esse meu poder de comunicação? Então, assim, isso são algumas dicas aí que eu coloco. Então, prestar atenção nesses elogios, né? Que o caminho aí vai começa a ficar mais fácil. Então, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu faço bem, né? E aí eu começo a comprovar através dos elogios daquilo que realmente eu faço bem e o que eu gosto. Bom, e aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal nessa definição, sabe, que é o seguinte. Tem algumas perguntas que para mim são capitais nesse caminho. Assim. Olha aí. Eu teria que dizer o seguinte, né? Eu teria que responder. O que eu quero conquistar com a minha profissão? Uhum, Aquilo que a gente falou do propósito, no sentido do trabalho, né? Bom, então eu já identifiquei o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, né? Aquilo que me traz prazer. Então eu teria que ver o que eu gosto, né? O que eu gostaria de conquistar com esse meu trabalho. uhum, Eu sei que isso às vezes não é muito fácil, né? Tem alguns artigos aí que os caras falam o seguinte: eu posso querer conquistar com o meu trabalho aprendizado. O pessoal da minha uhum, geração, ele estudava, entrava e aprendia, né? E nós tínhamos uhum, paciência de aprender. Né? Eu fiquei 15 anos numa organização, né? E eu sabia que para eu ser gerente ia demorar no mínimo 10 anos, né? Então, porque tinha, né? Então, tinha esse aprendizado. Então, pode ser um propósito que é aquilo que eu quero conquistar. Então, é aprendizado. Pode ser dinheiro, né? Quero sim. conquistar com a minha profissão grana. Eu quero ser um cara cheio da grana com a minha profissão. Eu posso conquistar status. Tem pessoas que seguiam muito pelo status, né? Talvez não Uhum. tenha muita grana, não tenha muito aprendizado, mas são gestores, Mas, são uhum, diretores, né? Então o cara se sente bem, quer conquistar com a profissão dele um status, né? Também tem aí agora, eu diria assim, mais modernamente falando, o que eu quero conquistar como impacto social do meu trabalho, sabe? O que uhum, eu quero uhum. deixar de legado com o meu trabalho, né? A gente comenta muito isso na universidade, que o professor também sabe, né? A importância que tem o trabalho do professor, né? O legado que a gente está deixando socialmente fazendo Sim. essa socialização aí das informações e do conhecimento. E também agora, assim, muito discutido, que talvez para essa geração que está chegando no mercado de trabalho, talvez essa ordem que eu tentei dar aqui ela não exista, é a qualidade de vida, né? Talvez Uhum. eu abra mão de status, de grana, de aprendizado para ter uma qualidade de vida. Então, assim, isso, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa se responder, né? O que eu quero conquistar com a minha profissão? Então, E assim, é a gente já interessante. começa... Fala. Não, diga lá, diga lá, diga lá.
aqui eu acho que a gente já começa, então, vamos dizer assim, a definir um pouco melhor esse caminho. E uma outra coisa também, né, que é bem importante, é o seguinte: eu quero, então, isso é o que eu quero conquistar com a minha profissão, né, e para que eu quero conquistar? Eu acho que aí está o grande passo, né, que nos motiva aí, né? Todo profissional tem que ter um propósito. Então, assim, toda profissão que eu sou, que eu faço, que eu estou desempenhando, eu tenho que ter um propósito. E aí, quando eu falo assim de propósito, eu tenho que ter, assim, acho que todo profissional ele tem que ter assim, um objetivo estratégico na vida, sabe? Eu quero ser reconhecido por isso, eu quero ser o cara. Então, assim, essa coisa, né, eu diria assim que são os norteadores para esse caminho aí, né? Então, assim, o que eu quero? O que eu quero? Por que eu quero conseguir isso, né? Então, assim, é o propósito aí do meu trabalho. Então, isso, né, pessoal, é um negócio assim que eu fico triste, às vezes, aí nos trabalhos e nas pessoas que eu converso. Eu vejo cara que me diz assim, Bastão, eu estou trabalhando há 30 anos nessa empresa, cara, eu odeio o que eu faço. Que coisa louca isso, né? Cara, e tem uns montes, né? Mas assim, tu vê uma situação legal, porque aí tu vê, eu tenho um bom salário, né? Cara, mas eu odeio o que eu faço. Segunda-feira para mim é horrível. O que esse cara quer conquistar, né, cara? Então, assim, claro, tem gente que tá contente com isso, né? Mas eu duvido que o cara levante na segunda-feira, esse cara não tem vontade, né? Esse cara não tá brilhando. Aí tem algumas coisas interessantes aí no que tu está trazendo, né, Cid? Porque quando tu diz o que eu quero com a minha carreira, não tem julgamento não tem certo e errado para o que eu vou fazer com isso, né? Ou seja, cada um tem a sua leitura, né? E assim como tu está trazendo essa questão do significado do trabalho para mim, né? Especialmente aquela questão da contribuição social ou do propósito, se a gente for olhar isso de forma mais ampla e mais recente também. E aí a gente vê que o significado do trabalho muda de pessoa para pessoa também. Não necessariamente tem a ver com geração isso, né? Pode estar influenciado pelas gerações, mas em geral isso tem a ver com como o indivíduo, o meio dele também interfere nele, né? E o que tu está trazendo agora no final com relação a uma pessoa com 30 anos de trabalho, por exemplo, não estar satisfeita, né, com o seu trabalho, isso poderia ser, tu que está trabalhando bastante essa questão da mentoria agora mais recentemente, né? Seria correto afirmar que muitas pessoas não pensam sobre a sua carreira, elas apenas vivem, né, atravessam os dias e os anos, vamos dizer assim? Poderia se olhar por isso? Cara, tranquilamente. É que eu diria assim que essa questão de carreira, né, Luciano, eu diria assim que ela é um assunto recente, vamos assim dizer, que seja discutido, né? O que acontecia normalmente? Normalmente a gente entrava numa empresa e eu estou falando assim do pessoal da minha geração, né? E o objetivo é terminar naquela empresa, né? Se aposentar. Dizia meu pai, tem uma assinatura só na carteira. Esse era o cara, esse era o melhor profissional. O cara que tinha muita assinatura na carteira, os caras já não pegavam, né? Então, assim, esse é um foco, né? Uma outra coisa que tem, assim, nessa linha, né? É que, como é que eu poderia dizer, cara? Como é que poderia ser um termo, assim, né? Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Deixa eu ver. Bom, é que hoje a gente tem muitas oportunidades. Sim, mas tem gente que está contente com aquilo que está fazendo. Né? Para nós fazer uma coisa que a gente não está gostando, a pessoa acha que ela entra num processo, né, que aquilo ali é normal. E ela se submete, se submete àquilo. Eu tenho alguns exemplos aí, que estava falando dessa questão aí dessas mentorias. Eu tive um caso aí de um guri, um rapaz que ele era engenheiro metalúrgico. Ele passou num concurso do INSS. Baita de um concurso, uma baita de uma grana. Ele ficou uns 8 meses. E ele, tá louco. Desistiu. Não vou ficar essa grana maravilhosa lá. Mas, cara, eu estudei lá. Olha só. 5 anos, né? Então, assim, tá acontecendo muito isso, né, Luciano? Eu diria que isso é ressignificar a carreira, sabe? Abrir mão.
E eu estou falando assim de jovens, mas também tem muita gente já aí numa idade mais avançada, né? Que, pô, Sim. chutei tudo pro alto, né? E eu quero fazer uma coisa que realmente me agregue pessoalmente, né? É interessante isso que tu fala, que vem ao encontro de uma questão que a professora Gisela, que está nos assistindo aqui também, colocou, como ela botou lá assim, assunto polêmico, diz ela, né? Quando a gente estava falando lá de definir a profissão e aí começar a construir a carreira, diz ela assim, essa decisão que seria para toda a vida, em praxe, né? Seria para toda a vida, ela não é exigida muito cedo do indivíduo. Exatamente. Vai, a gente tem. Agora eu vou pegar o gancho de novo da universidade. Né? Antigamente a gente tinha acesso à universidade um pouco mais tarde. Né? E hoje a gente recebe aluno com 16 anos. Uhum. Bom, por mais que eu acho que tem uma cabeça legal, né? Por mais, a gente acaba, né? Certamente, eu diria assim que, olha, mais de 50% tem algum tipo de influência nessa decisão, né? Da família, Uhum. dos amigos, do meio, né? Do mercado, né? Então, assim, são influenciados por isso. São poucos, né? Os que chegam assim, tu vê que esse cara aí vai realmente detonar nessa profissão. Né? Então, porque realmente é muito cedo, né? E o que está acontecendo hoje, né? Isso vai ser assim o bloco final lá. O que tem ocorrido, né, é que está tendo grandes, eu diria assim, vários realinhamentos de carreira. Tá? Começa fazendo uma coisa, Sim. tá? Prova, legal, valida, vai fazer outra coisa, sabe? Então, isso é normal. O que eu acho que é interessante em fazer um trabalho assim direcionado no início é para te começar bem, sabe? Sim. Fiz uma profissão legal, gostei, tá, agora gostei disso, mas agora eu quero provar outra coisa, né? O problema que eu vejo, eu também já tive vários casos, pô, o aluno desesperado, mas não, já não sei mais o que eu faço, cara. Eu gosto disso, não Uhum. gosto daquilo, aí eu faço um semestre, né? Então o cara fica, agora eu preciso terminar. Não, cara, tu não precisa terminar, tá? Até te definir, né, cara? Tu tem que fazer. É, é. Tu vai te abraçar Porque aí, né? é teu tempo de vida, né? Essa é a principal questão, né? Tu tá dedicando teu tempo de vida, né, para isso, né? Exatamente. Então, É. eu vejo que realmente é uma idade muito cedo, eles estão muito imaturos, né? E são poucos assim que realmente fazem uma definição, né? E depois conseguem levar isso à frente como carreira mesmo. Né? Mas é difícil mesmo. E vem ao encontro do que tu tá falando com relação a ser um tema relativamente novo. Se a gente for pensar que há 20, 25 anos atrás, por exemplo, falar em carreira era. Quem definia a carreira da gente era a empresa, né? A gente ficava meio à mercê de onde a empresa ia colocando a gente, né? É, E as pessoas tinham um certo receio, né, de buscar por si, né? Isso fazia também com que as pessoas carregassem ao longo do tempo os sobrenomes da empresa, né? Se, exatamente. o cidadão ele é o fulano de tal da empresa tal, né? Não É, tem, não criava uma identidade sua nesse aspecto, né? eu brinco que eu disse assim que eu estou falando agora, eu vou falar de mim, né? Mas acho que a maioria das pessoas ali, né? A gente entra numa empresa, novo normalmente, né? Agora talvez um pouco mais velho, mas a É. gente entra numa empresa e a carreira é estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E aí tu vai indo, e aí tu vai gostando, e tu vai fazendo, e tu vai investindo, aí daqui a pouquinho, pô, agora eu sou um executivo, pá, agora eu não posso voltar mais. Aí entra daquilo que a gente tá falando, né? Puta, agora que eu Uhum. tô bem e tal, tô com status, eu não vou deixar de fazer isso aí, né? Então, eu acredito que no início a gente é conduzido, né? A Uhum. empresa, o meio, o trabalho acaba conduzindo a gente nessa primeira definição assim, de carreira. De novo, o que não está errado, porque são formas de a gente buscar encontrar o caminho, né, Cid? Até para saber o que sim e o que não, né? Outro dia eu estava escutando um gerente, diretor de marketing da Tecnisa, uma grande construtora lá de São Paulo, e ele dizendo, né, assim, não, eu nasci e a minha carreira é ser empregado de alguma empresa. Né? Eu não sou empreendedor, eu prefiro empreender com o dinheiro dos outros, diz ele assim, né? Então isso é se entender profissionalmente e na carreira, né? Interessante como isso se coloca, né? Exatamente, eu acho que a gente tem uma definição também nesse caminho, né? Agora que tocou, que para mim seria assim a terceira pergunta que eu tenho que responder, né?
como é que eu vou conseguir isso, né? Como é que eu vou conquistar isso que eu quero, né? Como é que eu vou... E aí tem Como desenvolver a carreira, né? É, Como desenvolver a carreira, né? tem duas formas que eu vejo. Ou eu vou trabalhar para alguém, né? Ou eu vou ter meu negócio próprio, né? Então, assim, são duas coisas que hoje, né? E a gente tem, assim, uma realidade bem diferente, né? De um tempo atrás, que hoje a gente está aí presenciando o fim do emprego, né? Então, aquele emprego formal, aquele emprego de carteira assinada, eu brinco lá, aquela pretensa segurança da carteira assinada, né? Ah, estou com a carteira assinada e tal, né? Pô, carteira assinada era o documento do cara trabalhador, né? Era documento para apresentar antes, né? Oh, minha carteira profissional, né? O cara que não tinha carteira assinada, ele estava excluído da sociedade, né? Exatamente. Então, isso é um negócio que a gente tem que pensar, né? Porque hoje tem várias formas de trabalho, né? Então, se o trabalho ele não termina, né? O que termina talvez é essa questão de formalização desse trabalho, né? Eu posso fazer ele de várias formas. A relação de trabalho, né? Exatamente. Eu vou dar um spoiler aqui, que isso é assunto da live da semana que vem, tá? Opa. Relações de trabalho. Não. Já é. Aqui tem uma outra coisa também, né, Luciano, que é importante nessa questão, se eu vou trabalhar para alguém ou vou trabalhar para mim, é que tem pessoas que, nem falou, eles têm o perfil de ser o cara para trabalhar para alguém, né? O cara que quer fazer carreira numa empresa, o cara que precisa de uma estabilidade, precisa de uma segurança, que ele não consegue pensar se ele não tiver uma segurança, né? Por outro lado, se tu tem um negócio próprio, pô, tu tá sempre, né, à mercê de várias coisas, né, que eu brinco, né, o Moisés aí que está assistindo, ele sabe que tem um negócio que eu falo assim, que é muito... Quando ele se formou em engenharia, que ele definiu aí que queria trabalhar na empresa, eu disse assim para ele, cara, qual é que é a vantagem da gente trabalhar por conta, que nem a gente viu, né, por conta própria? É que tu sabe quando tu vai ficar desempregado. Essa é a grande vantagem de ser empreendedor. Tu sabe quando tu vai falir, tu sabe quando tu vai desempregar. Ó, tem esses contratos, tem esses pedidos, terminou os pedidos, eu tô zerado. Terminou. Então, assim, quando a gente é empregado, eu tenho a carteira assinada, o cara me chama, foi um prazer trabalhar contigo, somou muito para a nossa organização, vou te dar aí uma gratificação de mais 10 salários, né? Tchau e bens. Se tu arruma um emprego melhor, também tu vai fazer isso, né? Isso. É prazo indeterminado, né? A relação aí Ô Cid, aproveitando aqui de uma turma que está chegando aqui, tem uma galera aqui que chegou nos últimos minutos, a Lúcia, a Gisele, tá aqui o Adriano, tem aqui a Luana, tem o Cleiton, a galera chegando aqui, apertem os corações aí, né? Vamos dizer que estão gostando desse nosso conteúdo aqui. E eu tenho mais provocações aqui, que estão ligadas com esse tema que tu estava trazendo. Ó. A Gisela adorou as polêmicas, ela trouxe mais uma polêmica, a Gisela, diz ela assim, ó. E bem conectado com o que tu estava fazendo com relação ao ter sucesso, né, na carreira. Diz ela assim, a sociedade antiga traduz sucesso com riqueza, né? As mais novas com encontrar a felicidade, encontrar o sentido das coisas, né? E essa turma se encontra no meio do caminho aí, e aí a bagunça tá feita, né? Fica difícil. Essa é uma questão interessante. O Adriano Eli também faz uma outra questão aqui. Será que ainda devemos falar ou utilizar a palavra carreira no sentido que a gente conhece? Tu falou da ressignificação, né? Ou seja, acho que a trajetória, enfim, tem essa revisão, né, de valores e princípios também do que a gente está fazendo no mundo, né? Isso é meio filosófico, mas é muito importante que a gente observe isso, né? Exatamente. Até nessa linha, assim, eu acho que essa colocação é bem legal. Quando a gente fala de carreira, a gente está usando ela como o fio condutor da nossa trajetória profissional, né? Que eu posso chamar de trajetória, que eu posso chamar aí de percurso, né? Mas, assim, didaticamente falando, ela fala de carreira, o cara já tem uma ideia, né? É o fio condutor da nossa trajetória profissional, né? E hoje, eu diria assim, não só profissional, mas hoje a gente está colocando muito o aspecto pessoal nessa questão de carreira, né?
que é Sim, negócio do cara sim. sai, né? Não, que é pessoal, que é profissional. Eu vejo que cada vez mais a gente está deixando isso muito integrado, até em função das conexões que a gente tem, né? A Kátia falava na semana passada um pouco disso, de que não tem duas vidas, né? A gente tem uma vida só, né? E a Exatamente. gente, a gente é tudo isso, né? Não tem mais esse modo separação, assim, né? Não existe. A gente exerce papéis, claro, né? Mas a gente é um só, né? A gente é comprador, a gente é consumidor, a gente é provedor, enfim, tá no pacote esse processo aí, né? Não dá para deixar para viver lá no escritório, não dá para deixar para viver em casa, vive no momento, não adianta. Vive no momento, né? Aqui hoje, por exemplo, né? Hoje aqui já tivemos atendimento de clientes. A minha filha mais velha, a Júlia, está de aniversário hoje, né? Então Ah, a gente, então assim, a Júlia está de aniversário, então tem um episódio social acontecendo. Eu estou trabalhando de casa e a gente está fazendo esse encontro aqui hoje, né? Olha quanta coisa acontece no mesmo dia. E vários de nós estão envolvidos nesse processo, né? É muito várias maluco isso, vidas, né? Várias vidas, que nem né? falou a Várias vidas. Kátia. É isso. Várias vidas. Várias vidas. Ô Cid, e assim, para a gente pensar em mudar os caminhos, né? A quarentona, aquela nossa colega que comentou lá no início, né? Aham. É possível a gente pensar assim, o que que a gente ainda quer ser quando crescer, né? Dá pra gente mudar os caminhos, dá pra gente, esse momento que está permitindo que a gente pare e pense a respeito da nossa existência, né? Até porque eu acho que o planeta inteiro está fazendo a gente pensar um pouco a respeito disso, né? Sim. Dá pra gente mudar os rumos aí? Como é que é esse caminho aí? Dá para ter várias carreiras também? Como é que é isso, né? Olha, cara, eu diria assim que essa questão de ressignificar a carreira, né, que nem a gente estava falando, de mudança de rumo, ela está cada vez mais presente, né? Uhum, E eu diria que, como está entrando assim, esse elemento forte de qualidade de vida hoje, né, nessas relações de trabalho, as pessoas então têm se apegado mais nisso. Né? Então está voltando também para ver se, pô, essas minhas unidades de vida, né, trocado pelas unidades financeiras que tá tendo um equilíbrio, né? Então uhum, esse é um questionamento que está sendo, eu diria assim, bastante feito. E que eu tenho percebido, né, Luciano, que muita gente tem mudado, cara, tem ressignificado, né, tem reiniciado, uhum. independente assim da idade, né, cara? Independente da condição, Sim. tá? Sim, convive com muita gente, né? E muita gente, assim, pô, realmente eu quero fazer isso, cara, não quero mais fazer aquilo ali, não me trazia, tava com algum tipo de problema. E principalmente essas coisas que estão mais relacionadas com a questão de saúde, né? Qualidade de vida, né? Pô, tô me Uhum, infartando, então tô me estressando, tô... Então, assim, essas coisas hoje estão cada vez mais presentes nesse momento. O que eu coloco, né, Luciano, assim, eu acho que até falando mais uma vez assim no meu exemplo, né, eu tenho aí 60 anos e aí eu sempre trabalhei na área técnica, sempre trabalhei na área de gestão, de engenharia, né, mas eu tinha vontade, né, eu tinha definido assim que eu queria fazer um trabalho mais de desenvolvimento, esse trabalho de mentoria, né, da experiência que eu uhum. tenho como executivo, como professor, como consultor, eu acho que eu tenho bastante experiência para passar e para conversar dessas coisas aí. Pô, e aí então eu disse, olha, a partir dos 50 anos eu vou começar a fazer isso. E eu comecei então a Aham. trabalhar isso. Bom, não é muito fácil, né? Tu trabalha com máquinas, tu trabalha com pessoas, depois mais Uhum, especificamente, né? E aí eu fui colocando então essas metas e eu fui traçando. Então hoje, né, lá o Lucas e o Moisés e a Mara, eles estão no escritório, eles assumiram a consultoria e eu estou uhum. full time na mentoria, né, fazendo um negócio totalmente diferente Sim. do que eu fazia. Então, assim, esses redirecionamentos eu vejo que ele pode acontecer, eu diria assim, a todo momento. O que eu acho interessante aí falar, Nelson, é que se ele for planejado, vai ser muito melhor. Se Sim. tiver um Sim. plano, né, aí sim eu consigo, olha, que eu estou falando do meu caso, com 50 anos eu quero fazer isso. E aí a gente consegue
ser mais assertivo nisso aí. Ele pode ser por ocasião ou por reação, no sentido de que eu percebo isso, né? Vou falar dois exemplos meus rapidamente, assim. Eu me lembro que hoje eu trabalho, né? E nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, como instrutor, como professor, por conta de um gerente que me provocou a dar um treinamento, né? Ele disse assim, olha, eu trabalhava na área de cronometragem, cronoanálise na indústria, né? E ele disse assim, ó, vocês precisam ensinar cronometragem para os líderes. Eles não entendem a nossa linguagem, nós temos que ensinar eles a como interpretar, né, o nosso trabalho. Então, tem que montar um curso. E aquilo foi assim, e às vezes a gente não faz e não aproveita as oportunidades por medo, né, Cid? Assim, não, mas isso aí não é para mim e tal. Cara, o primeiro curso que eu dei na minha vida, eu li a apostila de ponta a ponta. Ela era escrita, as falas eram escritas. Eu dizia, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estava escrito isso, assim, né? E o princípio que a gente usou, eu e o meu colega na época, foi que aquelas pessoas não sabiam o que nós sabíamos. Então o que a gente falasse para eles estava valendo, né? Então, assim, a gente partiu desse princípio. Cara, vamos lá, porque eles não conhecem nada. O que a gente falar tá valendo, né? Vai ser lucro. E vai ser lucro. Depois da terceira turma, a gente já fazia, era que nem jogral da escola, assim, né? Cada um falava uma frase, aquela coisa, né? E aí a gente já não usava mais o roteiro, já começou a sair aquilo mais natural. E uma outra ocasião foi no final da graduação, né, em 2005. Isso é uma coisa da nossa geração também. Eu levei 10 anos para terminar a graduação, né? Eu comecei em 96, terminei em 2005, né? E quando fui fazer o TCC, a minha orientadora, a professora Tamara, ela disse, cara, eu trabalhava na área de qualidade e treinamento, né? Ela disse assim, a tua região lá do calçado que eu trabalhava não tem RH estratégico. Por que tu não pega teu TCC e sugere para a empresa o estudo de um RH estratégico? Cara, aquele TCC virou o meu trabalho dos 6 anos para frente, né? Eu fiz o TCC, entreguei e depois a empresa disse, tá bom, agora tu implanta isso aí. Né? Então, e isso é muito legal, assim. E às vezes as pessoas acham que não dá para fazer, que não podem. Sim. Então essa é a coisa de intraempreender, né? De construir a carreira também. Eu fiquei 23 anos dentro da mesma empresa e tive 4 carreiras nesse período, né? Sim. Então, assim, de operador de produção a gestor de desenvolvimento humano. Ou seja, a gente tem essas oportunidades também e precisa se observar, né, Cid? E sabe que esse é um negócio assim, bem interessante nas empresas, né? Eu sempre coloco para a galera o seguinte, né? Que tem um momento que é muito difícil, que é o momento da promoção. Quando dá o teu diretor, o teu gestor te chama e diz que tu vai ser promovido. Eu tenho certeza que 95% treme a perna, né? Cara, sofreu, e agora vou ter que pegar essa bronca toda, não sei o quê. Eu acho que eu não tenho condições. Eu tenho certeza que a grande maioria, que bomba eu estou pegando, né? Louco para dizer que não. O que assim, eu coloco de experiência, até como gestor e tu também, né? Quando a gente chega em alguma pessoa para promover, porque todas as análises foram feitas, né? Então, assim, se tu está sendo convidado, é porque tu é a melhor opção para a empresa. A empresa não vai estar arriscando, né? Claro, tem um risco de não dar certo, mas pode ter certeza que de todos os candidatos, né, tu é o cara que reúne as maiores condições. E eu brinco assim, ó, se tu disser que não, né, cara, tu tá com um X na paleta, né? Se tu achar que tu não tá preparado, nunca mais tu vai ter chance, né? Que nem tu estava falando, pô, eu li lá a apostila, ok, mas tu não fugiu da briga, né, cara? A melhor ferramenta que tu tinha no momento era ler a apostila, e aí depois fazer os comentários. Então, ok, é o que eu tinha para brigar naquele momento, né? E aí depois o cara vai aperfeiçoando. Então, essas coisas, assim, eu acho que é bem legal, assim, do cara, né, trazer, e às vezes, nessas discussões aí que eu fico usando aí, né, cara, o cara soma bastante, assim, de conhecimento, né? Troca de conhecimento, né? Estoque. O Marcelo fala em repertório, né? A gente tem que carregar o repertório, né?
Eu lembro que teve uma situação, e tu vai lembrar desse rapaz, o José Barcelos, tu deve lembrar do Ah, Barcelos, né? Marcelo, sim, lembro, O sim. Barcelos uma vez me convidou para ser trilheiro de moto, fazer trilha de moto em final de semana, né? E aí, assim, dizer ele assim para ti, e isso é um negócio interessante que tu falou da promoção e até da carreira, né? Eu só quero fazer um comparativo, dizer ele assim, mas tu anda de moto na rua, tu sabe andar de moto. Andar de moto na trilha é a mesma coisa, dizer ele, tu vai te dar bem, né? E aí eu descobri na marra que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Né? Baita E de- mentira. Baita mentira, né? E depois de, claro, eu fui incentivado, né? Fui, assim, que é o que acontece muitas vezes, né? Mas eu fui lá, né? A gente vai. E depois de um tempo, e aí acabei tendo um pequeno acidente e tal, e aí eu disse assim, eu acho que tem isso na carreira também, né? A gente entender quando isso não é para nós, né, Cid? Sim, sim. Tem uma hora assim que mesmo que tu tá lá, né, tu vai assim, cara, mas isso aqui não é pra mim, né? No meu caso, assim, eu disse assim, cara, eu não vivo disso aqui, eu vou estar mal na segunda-feira, não vou poder trabalhar, né? E aí as coisas não vão funcionar. Então eu larguei, vendi a moto, vendi os equipamentos, vendi tudo, né? E disse assim, não, terminou, né? Terminou. Mas tem isso também, né, Cid, da gente se observar no sentido de entender o que a gente não é para aquilo, né? Que aquilo que a gente precisa buscar outro caminho. Isso não quer dizer que eu não posso ficar ali operando e trabalhando naquele processo, mas é também se observar por conta da satisfação, né? Do que tu falou, de se sentir satisfeito, feliz no que está fazendo, né? Eu acho que esse assim, a grande diferença, né, da gente ter motivo. Claro, que às vezes a gente está meio deprimido, tem alguns negócios, mas assim, esse acordar de manhã e ter assim, tem várias coisas para eu fazer hoje, são coisas legais, sabe? Eu acho que é o grande objetivo profissionalmente da gente ir se Sim. desenvolvendo, né, cara? Eu acho que isso é bacana. Tem um amigo que diz, né, que é uma forma da gente ver como que a gente está em termos de satisfação do que a gente está fazendo, né? Se quando a gente termina um trabalho, a gente diz ufa ou a gente diz oba, né? Ou seja, né? Graças a Deus terminei, ou que legal que eu terminei, vamos pro próximo, né? Graças a Então, Deus me livrei. é interessante isso, né? A Gisela é extremamente participativa hoje aqui. E aí, vocês, pessoal, coloquem aí seus comentários e perguntas, né? Vocês já tiveram que repensar as suas carreiras, a respeito dessas questões? A Gisela está perguntando assim, qual é o papel do líder nisso? Ah, isso dá mais uma live, né, Cid? Isso aí dá Dá pra gente falar. só para falar disso, dá. Mas a liderança, como orientador e motivador, ela tem uma influência forte, né? Eu diria sim, né, claro, na época a gente não tinha todo esse conhecimento, né, mas eu tive grandes mentores, né, que eram minhas lideranças, né. Eu trabalhei assim com pessoas assim, altamente capacitadas em todas as áreas, né, pessoas internacionais. Pô, eu tive um gerente na área de engenharia, que o cara, assim, ele era um paquistanês que fez engenharia na Inglaterra, tinha casado com uma francesa na Bélgica. Só para te ter uma ideia, assim, do cara, né? Um homem do mundo, assim, né? Não, ele falava 5 idiomas e mais uns 50 dialetos daquela região lá do paquistanês, Do né? Paquistão. E o Sim. cara, assim, cara, ele era uma mente brilhante, sabe? De estratégias organizacionais, ele sempre dizia, se não tiver ninguém preparado, tu nunca vai conseguir subir na organização. Faz uma sombra, se a sombra te passar, problema teu, né? Tu não teve competência, sabe? Então, assim, ele era um cara assim, que me ensinou muito nessa questão. E de trazer também aquele feedback que às vezes tu acha que tu tá, como é que é, o rei da cocada preta, tu tá fazendo um monte de porcaria, né, cara? Ó, meu, tu não tá, tu tá falhando aqui, eu acho que isso aqui tem que fazer diferente. Então, assim, eu acho que esse é um papel legal, sabe? De realmente de desenvolver, né, cara? Sim. Até naquele programa lá da retomada que a gente está fazendo com o Robin, né? Eu estava Sim, sim. falando lá, né, que a gente tem ainda nas empresas a figura do cavaleiro solitário, né, daquele cara que segura tudo, não passa nada, né? Então, assim, hoje a gente tem que dividir, tem que compartilhar, socializar, né? E a gente tem a É, oportunidade, tem que fazer.
eu acho que a gente tem. Eu ouvi isso e não vou saber de quem, vou ocultar a fonte aqui, mas eu escutei esses dias que alguém disse numa dessas lives aí que a gente tá nesse mundo para aprender o que não sabe e ensinar o que sabe, né, Cid? Tipo E- isso, né? Né? Tem coisa Tipo para isso. aprender, né? E tem coisa para aprender e tem coisa para ensinar, né? E eu acho que esse trabalho, isso que a gente está fazendo aqui agora, que tem a ver até mesmo com o momento, né, dessa pandemia aí, né? Quanto disso aqui que nós estamos fazendo hoje a gente já quis fazer em algum momento, né? Exatamente. E, e aí ficava naquela, uma hora dessas a gente, né? Mas ainda não deu tempo, não sei como faz. Cara, a primeira vez que a gente fez aqui foi assim, vamos lá fazer e vamos ver como é que vai ser, né? Então, tem disso também, né? A gente precisa, claro, ter um pouquinho de discernimento e segurança, né? Mas não, para não morrer, como diz um amigo meu, né? Tu não pode te matar, né? No negócio, né? Mas o máximo que iria acontecer era não ter ninguém aqui, só eu e tu conversando, né? Pô, Então, mas já assim, ia valer a pena também, né? eu já ia, né? Porque isso aqui é um papo, né, descontraído, enfim. Mas, Cid, infelizmente o Instagram derruba a gente com uma hora de papo, e já foi uma hora de papo, né? Já foi, tá quase fechando aqui, tem 9 minutos ainda, né? Deixa eu ver aqui, o Moisés está dizendo assim, ó, se escutar a música do Fantástico domingo de noite der dor no peito, o cidadão tá mal, né? O cidadão tá mal. Né? Muito jóia, muito jóia. Né? Não, mas é por aí. Né? A Mari, aliás, a Marley, Sidão, grande mestre, está a me auxiliar muito, sempre me socorre nas horas que bate o pânico, viu só, mas é por aí. Né? Ó, a liderança se aprende, o Paulo Meurer está dizendo, a liderança se aprende em cursos, qualificações, líder por experiência, experiência, não dá, precisa se qualificar, não tem jeito, é bem isso aí. Liderança é algo que dá para fazer uma live só sobre liderança aí, a gente tem muito tema aí para É, tratar. até Ô Cid, tu falou aí da Marley, que diz que ela se socorre, né? A Marley é um case aí que dá para fazer uma live, cara. Ela tá bem famosa, sabe? Ela olha largou aí, tudo e foi ser atleta profissional. Ela é corredora também. atleta profissional, Atleta viu? profissional. Hoje de manhã eu estava conversando com um gestor de uma empresa contábil. Ele tem 60 e quase 70 anos de idade, né? E está num processo de transição de carreira também, sucedendo a empresa e tal. Tu conheceu esse profissional aí alguns dias atrás, e hoje de manhã eu conversava com ele e ele falando, né, assim, como que esse momento da pandemia está fazendo com que ele possa refletir a respeito de uma maneira forçada, né? Assim, Sim. dizer assim, ele me disse assim, tinha coisas que eu não imaginava que dava para fazer e estão acontecendo e as coisas estão andando, né? Ele falando que a empresa dele está trabalhando toda home office, ele com 50 anos de profissão, ele disse assim, eu nunca imaginei que isso ia funcionar assim, né? Não que eu não acreditasse, mas eu não imaginei que eu ia ver isso funcionando, né? Minha empresa funcionando sem que as pessoas estejam no escritório, né? Então, É bacana o impossível, né? depoimento dele, né? O depoimento dele, assim, de reflexão, né? Nessa altura da vida, e ele pensando em o que eu posso fazer daqui para frente, que outras atividades eu posso fazer, né? É, Então, realmente. é bem bacana. A gente pode Ô Cid, assim, ressignificar muita coisa mesmo nesse período. muito, muito, muito. Inaugurando aqui uma finaleira, assim, dicas aí, alguma dica para a turma, um livro, um filme, uma série, algo que possa estimular, refletir sobre a carreira? Ah, olha, eu tenho um livro aí, né? Claro que o nosso tempo aí foi pouco, a gente está falando aí de carreira, né? Da gente imprimir a marca pessoal, né? A gente tem que ser reconhecido por Ah, alguma show, coisa, show. né? A gente Não, mas precisa falar em alguma coisa, a gente tem que ser referência. Eu acho que esse assim é o toque da carreira. Eu tenho um livro aqui que está para mostrar aqui. isso aí, Personal Brand. joia. Isso aqui, eu acho que já tem vários aí que já devem ter lido, mas esse livro aqui é um livro bem bacana, né? Que nos dá algumas dicas aí de como a gente se salientar, né? Se distinguir na multidão, né? Ser Isso. realmente a marca. E isso é um negócio que a gente precisa trabalhar muito, né? É na marca pessoal, hein? Essa é uma dica aí de leitura que eu acho que é uma leitura bem,
bem leve aí, vocês vão gostar. E é porto-alegrense, o autor é porto-alegrense aqui, é o Arthur Bender aí, de Porto Alegre aí. Muito show, legal, cara. Cara, conversas finais aí, algum encerramento, tá por ti aí. Nós temos uns minutinhos ainda para fazer o nosso fechamento. Qual é que é a dica final? Ó, cara, a dica final é o seguinte, né? É fazer o que gosta, cara. Que com certeza, né, se tu escolher aquilo que tu gosta de fazer, ele vai te trazer vários rendimentos aí, em todos os aspectos, né? Não só financeiro, né, mas fazer o que gosta, ter brilho no olho, né? E eu digo o seguinte, sempre procurar fazer o melhor, naquele dia com o recurso que tu tem. Eu brinco, né? Amanhã eu sei que eu vou estar melhor. Essa live, se nós fizermos amanhã, ela vai estar melhor, porque amanhã nós vai ser melhor. Né? Então isso claro. É uma coisa que eu todos os dias eu penso, olha, hoje eu vou ser melhor que ontem, né? Porque eu estou melhor hoje, né? Eu acho que não é diferente. Uma coisa também aí, eu peço que vocês, quem tá assistindo, me seguir lá no Sidney Dias Mentoria, tem bastante material, né, sobre carreira, aí, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu faço um link de carreira e maratona, né? Tem algumas coisas bem bacanas para vocês dar uma... Tu vai voltar aqui para falar sobre essa questão da maratona, tá? Vai ter como que a gente associa, como é que associa a maratona com o desenvolvimento aí? Eu, inclusive desenvolvi um método aí que é 5 passos para o pódio. Olha aí, olha aí. É muito bacana essa relação aí, é bem didática nesse aspecto, cara. Show, show. A gente vai tratar sobre isso. Cid, eu quero te agradecer imensamente aí pelo teu tempo de vida que tu dedicou para nós aí, nessa 1 hora. Né? Sempre é muito bom te ter aqui. Eu não vou falar de quanto tempo a gente se conhece, né? Mas posso falar, né? Que foi no milênio passado, para a gente ter uma ideia, né? Foi no milênio passado, né? Muito bom, muito bom. Quero agradecer demais também todos que participaram, que estiveram conosco, que prestigiaram, né, que trouxeram aí as suas contribuições. O pessoal está perguntando se tem foto. Não chegamos nesse nível ainda, tá? Mas fiquem muito à vontade, assim, para fazer os prints aí, né? Como é que é? Vai ter foto com a água, então, Cid, assim, né? Vamos fazer olha como nós estamos alinhados aí, ó. Viu só? Caco. Não ganha nada do Thiago lá do viu só? Muito bom. Postem aí a gente, né? Compartilhem, digam o que vocês acharam aí desse nosso encontro e conteúdo. Na semana que vem, como toda quarta-feira a gente tem conseguido fazer, 17 horas vai estar conosco aqui o Adriano Eli, que estava aí na live, fez as suas contribuições. O Adriano da Seiva. Ele vai falar com a gente sobre como estão e como ficarão as relações no trabalho, né? A gente quer conversar um pouquinho a respeito das relações no trabalho e tá chamando o Adriano aí para fazer um bate-papo também sobre isso. Então, pessoal, olha aí. Sidão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Sigam aí o @Magistral Capacitação, sigam lá o @Sidney Dias Mentoria, e fiquemos todos muito bem, né? Que a semana seja iluminada, fiquem bem e até a próxima aí, galera. Tudo de bom, sucesso a todos. Até mais. Sucesso aí, pessoal. Tchau. Valeu, tchau.